Olá, pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui no segundo episódio do Ludens Cursos Podcast. Estou aqui com a Lígia Carvalho, terapeuta ocupacional e também proprietária da Ludens Cursos. No episódio anterior, a gente falou sobre os 20 anos, olha, 2 décadas de Ludens Cursos. E hoje a gente está aqui para contar um pouquinho para vocês sobre a formação e integração sensorial. Você tem dúvida sobre esse assunto? Vamos saber um passo a passo com quem entende do assunto e é referência em integração sensorial de Diners? Lígia Carvalho. Vamos lá? Vamos lá. Conta para mim como que começa a formação em integração sensorial. A gente chama de IS carinhosamente, né, a integração sensorial, e eu sei que tem uma formação robusta, que começa ali, talvez na faculdade. Me conta, como é que é esse processo? Então, eu sou terapeuta ocupacional e, logicamente, a gente, durante o período de graduação na terapia ocupacional, nas diversas universidades que a gente tem, você tem as disciplinas que são específicas do tratamento de terapia ocupacional pediátrica. E dentre as técnicas de tratamento dentro da pediatria, a gente tem aí sim a integração sensorial. Existem outras metodologias, outras técnicas de tratamento que a gente utiliza também dentro da terapia ocupacional e, vamos dizer, a integração sensorial é uma delas. Agora, o que acontece? Isso, a princípio, a gente teoricamente, o ideal seria que já na fase da graduação o aluno já tivesse o primeiro contato para conhecer essa teoria, essa que a gente fala uma teoria, uma metodologia de avaliação e uma técnica de tratamento. Então, seria muito importante que na graduação o aluno já tivesse um primeiro contato de conhecimento sobre essa técnica. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Por incrível que pareça, eu fiz faculdade, né, eu terminei minha faculdade em 1980, e eu consegui ter uma aula em 78 com uma TO americana que veio falar da integração sensorial. Então, e que para mim foi extremamente importante, porque, na verdade, foi naquele momento que ela plantou uma sementinha, e que eu nunca esqueci, essa sementinha com certeza germinou, porque depois que eu saí da faculdade, eu entendi que eu teria que buscar mais conhecimento sobre aquela técnica de tratamento, aquilo que eu já tinha visto ali na graduação. E logicamente, eu acabei indo buscar isso de uma outra forma. Então, hoje, como eu disse, não é toda a universidade que tem lá um profissional, um professor, né, que possa aprofundar um pouquinho mais, como eu tive a oportunidade quando eu fiz o curso, que faça isso na universidade. Então, logicamente, o aluno, muitas vezes, ele sai da faculdade e aí ele vai entender que ele vai ter que procurar uma formação que está relacionada à pós-graduação. Então, hoje a gente pode pensar a integração sensorial como cursos que ele é de extensão, né? Hoje a gente não existe uma especialização em integração sensorial, mas a gente tem cursos que vai melhorar esse entendimento que muitas vezes, ali na fase da graduação, o aluno teve, vamos dizer assim, falho, né? Não teve realmente o conhecimento que deveria ter para poder aplicar e usar na prática clínica essa abordagem. Então, existe a possibilidade da pessoa estar na faculdade e fazer um estágio, por exemplo, em uma clínica na área de integração sensorial. Se ela entender que aquilo é o que ela pretende fazer depois de formada, ela já tem esse caminho, estando na faculdade, ela pode já partir para fazer um primeiro curso introdutório, alguma coisa nessa linha, um básico, e aí depois de formada é que ela evolui? É esse o caminho? Sim, porque tem universidades que oferecem, na própria universidade, que você tem clínicas, clínica dentro do próprio departamento de terapia ocupacional,
como também uma parceria, né, da própria universidade com clínicas. Então, o aluno, quando ele chega no terceiro, quarto ano, que ele entra realmente no estágio prático, muitas vezes ele pode ter a possibilidade de conhecer, já entrar em contato com a técnica dentro da própria, dessa fase de prática clínica, né, de estágio clínico, como também fazer, já observar isso em outras clínicas que já usam a técnica de integração sensorial. Agora, o que também pode acontecer é que aí o aluno que está no terceiro, quarto ano, já existe cursos introdutórios, cursos básicos, fora da universidade, que já aceita esse aluno nessa fase, entendeu? Principalmente quando está no quarto ano. Então, ele pode, sim, se ele já tem um interesse, já sobre isso, ele pode fazer cursos que já vão dar um pouquinho mais de conhecimento por, né, como é que fala? Empresas que oferecem cursos de integração sensorial, e aí que ele pode já iniciar essa formação teórica nesse sentido. Tá, antes de você contar um pouquinho mais sobre esse decorrer da formação, eu queria que você me contasse, porque assim, principalmente, né, a gente falou lá no episódio anterior, dos 20 anos da Ludens Cursos, até chegar na fase do curso online, né, e depois desse momento, muitos cursos surgiram em todas as áreas, né, Lígia, e eu imagino que na integração sensorial também, em outras áreas da saúde, como que o profissional vai balizar? Ele vai se basear em quê para poder escolher um bom curso, né? Eu sou terapeuta ocupacional, eu quero me especializar em integração sensorial, quero me formar nessa área. Como que eu sei? Esse curso é bom, esse não é? O que eu preciso avaliar? Primeiramente, segundamente. Sim, extremamente importante isso que você me pergunta, Fabiana. Por quê? Porque, lógico, o que acabou acontecendo? Houve uma mudança muito grande, principalmente em relação à procura por terapeutas ocupacionais com a formação em integração sensorial. Porque a gente sabe que nesse momento, né, o mundo vive uma mudança muito grande em relação ao número de crianças, por exemplo, com autismo, que a gente está tendo hoje como encaminhamento para nós, terapeutas ocupacionais, atendermos. E por quê? Porque nessa criança, uma característica muito importante que vem, né, dentro aí de outras dificuldades que a criança tem, são as disfunções sensoriais. E a técnica que melhor vai atender essa criança é a integração sensorial. Então, nesse momento, houve uma mudança muito grande, inclusive até no reconhecimento da própria terapia ocupacional, porque hoje você tem crianças que têm, ou seja, o transtorno do processamento sensorial, ou você também tem outros diagnósticos que dentro desse diagnóstico você pode ter também um transtorno do processamento sensorial, ou ele puro, ou ele fazendo parte de um diagnóstico, como é o caso do autismo. Então, a procura pelo terapeuta ocupacional aumentou muito. Eu acho que nunca a minha profissão esteve tão em evidência como ela está hoje. Só que, o que acontece? A demanda está muito grande e eu não tenho certeza de quanto os profissionais da terapia ocupacional estão preparados, já prontos para atender essa demanda. Então, a busca por formação, seja ela uma formação mais básica, vamos dizer assim, um ciclo básico para a integração sensorial, que a gente pode pensar num curso introdutório, num curso prático de equipamentos, um curso de avaliação em raciocínio clínico, tratamento, porque hoje a gente já existe no mercado essa formação básica, e que normalmente eu gosto de orientar o terapeuta ocupacional para que ele faça esse ciclo básico primeiro. Para quê? Para ele entender se é isso mesmo que ele quer fazer. Por quê?
A gente hoje fala muito da certificação internacional em integração sensorial. É extremamente importante que o profissional ele chegue nesse momento de escolher e fazer uma certificação mais robusta, onde você vai fazer um curso muito mais avançado, muito mais aprofundado, mas ele equivale, vamos dizer assim, a um curso de especialização. Então, eu tenho que entender que eu vou escolher uma técnica, uma abordagem de tratamento que eu quero utilizar e trabalhar e estudar por muito tempo da minha vida enquanto profissional da terapia ocupacional. Só que o que acontece? Como eu falei, as vagas que a gente tem para essa formação mais robusta, mais parruda, ela não tem para quem quer. Muitas vezes, né? É um número restrito, são cursos que são oferecidos uma vez por ano, né? Às vezes duas vezes, e não tem vaga suficiente para toda a demanda de profissionais de terapia ocupacional que querem fazer essa formação. Então, mas a necessidade das crianças, das famílias, do atendimento do terapeuta ocupacional com integração sensorial, continua e Só cada vem vez crescendo, e né? só vem crescendo. Então, o que acontece? Eu entendo que sim, que é importante que se chegue a uma certificação de integração sensorial, mas esse profissional precisa trabalhar, ele precisa atender e ele precisa estar preparado para oferecer esse serviço. E o que a gente tem visto, Fabiana, é que no mercado, e ainda muito mais, né, com isso mesmo que você falou, com essa mudança do online, tem cursos sendo oferecidos aí que o terapeuta ocupacional que quer fazer uma formação tem que tomar muito cuidado nessa escolha, porque às vezes você tem curso que oferece 100, 200 horas e que, infelizmente, são cursos que você vai lá e você paga por um certificado e não por uma formação. Então, é super importante, quando a gente fala dessa formação, a gente está falando de uma formação que vai te habilitar para atender pessoas, crianças, famílias. É de uma responsabilidade enorme. Então, a gente pensar em comprar um certificado que vale 100 horas, que vale 200 horas, não é esse caminho. Então, quando o terapeuta não conseguiu ainda, né, chegar ali na certificação, mas ele quer sim fazer uma formação, ele tem que escolher a dedo os cursos que realmente formam para essa demanda, tá? Para esse conhecimento dessa técnica que é tão importante. Então, aquele curso que custa muito barato, um curso que é totalmente online, que você, em momento nenhum, você tem o contato com o instrutor. Você não conhece quem é o material, aquele material que foi preparado ali como material de base ali, que junta ali com as aulas online, né? Qual é a qualidade, quem é que montou aquele material ali? Então, tem que tomar muito cuidado, porque aqui no caso, tenho que falar que o barato sai caro, muito caro, porque realmente os convênios, as clínicas, e a gente tem que entender que o papel também é muito importante dos convênios, das clínicas, dos órgãos, né, CREFITO, das associações, de fiscalizar isso é extremamente importante, porque muitas vezes o profissional se vale, né, desse tipo de formação e ali dentro da clínica não vai desenvolver com certeza um bom trabalho. Então, hoje a gente tem cursos que, por exemplo, cursos introdutórios que vão de 20 a 30 horas. Então, isso é uma coisa importante. Quem é o instrutor? Qual é o histórico desse instrutor? Isso é super importante. Qual é a experiência teórica e prática que ele tem, de prática clínica? Eu queria entrar nesse assunto da prática, que eu acho que é muito importante, né? A gente fala de curso à distância e tudo, mas acho que você bate muito nessa tecla, né? Da questão da mão na massa, da importância da mão na massa, principalmente para esses profissionais, né? Ele está ali com o equipamento, ele vai sentar num balanço suspenso, num equipamento suspenso, ele vai ver como o paciente dele
ele vai ser tratado ali, o que ele tem que fazer. Eu sei que tem algumas medidas, né, que a própria integração sensorial exige que tenha. Então, se a pessoa está ali só fazendo um curso que não tem essa prática, como que ele evolui? Né? Então, eu queria que você me contasse um pouquinho mais sobre a questão prática, né? Como que o profissional vai evoluir nos cursos práticos, o que ele tem acesso a esses cursos para poder, né? Olha, eu decidi que eu quero, então, seguir nessa área de integração sensorial, eu vou buscar uma certificação. Então, o que ele tem que ter anterior a isso na questão prática? Então, isso é importante porque quando o aluno escolhe fazer um curso básico introdutório, a gente espera que minimamente nesse curso ele aprenda, né, sobre essas medidas de fidelidade. Essas medidas de fidelidade de Aires vai dizer exatamente disso. Então, as medidas de fidelidade, elas são critérios que ela utiliza para os elementos estruturais e para os elementos processuais. O que quer dizer isso? Quando a gente fala dos elementos estruturais, eu estou falando do espaço terapêutico, do setting terapêutico onde a criança vai ser atendida, aquele paciente vai ser atendido. E quando eu falo dos elementos processuais, é aquilo que o profissional deve ter como critério, como uma bíblia, vamos dizer assim, né, a seguir para ele aplicar a terapia de integração sensorial. Então, a gente tem esses dois elementos. E quando a gente fala, por exemplo, da aprendizagem, a gente pode aprender isso teoricamente, o que significa os elementos estruturais e os processuais. Só que vai chegar um momento que a gente vai ter que juntar algumas coisas que a gente aprende na teoria. A teoria de integração sensorial, as disfunções sensoriais e os equipamentos, os materiais que a gente utiliza para utilizar essa teoria da integração sensorial e para tratar essas disfunções sensoriais. Isso é o mais difícil de tudo, Fabiana. É um combo, Lígia. É um combo. É a teoria aliada à prática bem feita. Isso. Né? Porque não é só colocar ali um equipamento, um pula-pula, uma piscina de bolinha, eu imagino, né? Sim, e achar que tem uma sala apropriada para o atendimento da integração sensorial. Não é isso. Isso, lógico que não. Por quê? Porque para eu colocar essa criança que tem uma disfunção sensorial nesse equipamento, que é lindo, a sala de integração sensorial convida a criança a brincar, né? Olha que lugar de tratamento que tem um balanço, que tem um pula-pula, que tem uma cama elástica, que tem uma escalada, uma tirolesa. Então, realmente, isso é um ambiente muito interessante e que faz parte do universo lúdico da criança. Só que ali é um espaço de tratamento. Então, por ser de tratamento, a gente entende que tem uma criança que precisa ser tratada. Se ela precisa ser tratada, é porque ela tem uma disfunção, ela tem um diagnóstico. Então, como que eu utilizo, como é que eu junto essa teoria, esse método de avaliação, essa abordagem de tratamento com essa disfunção que a criança tem nesse espaço lindo de brincar? Então, quando a gente fala da importância da prática, é muito necessário. Quando a gente coloca a mão na massa e a gente entende para que serve cada um desses instrumentos. Eu sempre brinco, e quando eu falo, né, Fabiana, você já me conhece, que quando a gente compara com um dentista, né, no consultório médico, ele tem que saber para que serve cada um daquele instrumento para aquele paciente que ele vai atender, para aquele problema que ele tem dentário. Então, é só fazendo aqui uma analogia, né? Então, o terapeuta ocupacional ele tem que entender para que serve cada um daqueles materiais que está dentro do espaço terapêutico do consultório dele, que é o lugar onde ele vai tratar. Então, para isso, é extremamente importante, porque às vezes eu vejo alguns terapeutas que têm um conhecimento muitíssimo grande da teoria, né? São profissionais que têm um conhecimento porque estudaram nos livros, fizeram cursos,
mas nada de prática clínica, Deve né? chegar muita coisa para você nos cursos práticos, Sim, né? sim. Que você Os fala, meu cursos Deus, práticos. algo que seria básico, né? Entre Isso, aspas. e Não que a é. gente vê, e às vezes é isso que eu falei, terapeutas ocupacionais já com a certificação completa, que a gente entende que é uma formação bastante robusta e completa, e com falhas Na do, prática. do beabá, né? Do beabá mesmo, porque não consegue realmente, na prática, fazer esse raciocínio todo que é tão importante nesse O momento. raciocínio clínico do terapeuta, ele se desenvolve nesse momento da prática, Sim, então ele tem a isso. teoria e ele vai desenvolver o raciocínio a partir do momento que ele coloca a mão na massa. Que Isso. ele tem uma criança ali para entender como é que funciona aquele equipamento, eles usam os recursos, né? Então, é a partir desse momento que o raciocínio clínico passa. Vai acontecendo, porque lógico que um processo, né, de terapia de integração sensorial, um processo de tratamento, ele passa por muitas fases. Então, por isso que eu digo que a formação desse terapeuta ocupacional tem que ser muito robusta, muito aprofundada. Por quê? Porque ele vai passar desde o momento que ele vai ter um contato com a família, então ele tem que saber fazer uma entrevista, ele tem que, a partir dessa entrevista, ele tem que ter um conhecimento dos instrumentos, dos recursos avaliativos que ele vai usar, e depois, para ele chegar a uma conclusão e dar um diagnóstico sensorial e tratar essa criança. Então, você entende, Fabiana, que são várias etapas que esse profissional da terapia ocupacional vai ter que ter um conhecimento bastante aprofundado para ele conseguir, por exemplo, que eu falo, a avaliação desse processo, todas as etapas desse processo é importante. Mas a avaliação, por exemplo, se você não faz uma boa avaliação, não utiliza dos instrumentos corretos para você avaliar, provavelmente você vai chegar a um diagnóstico sensorial que pode não ser. E você chegando naquele diagnóstico sensorial, que você está acreditando que é aquela disfunção que a criança tem, é justamente o tratamento que você vai propor para ela. Então, você entende que se algo acontece errado aqui, lá na ponta, esse tratamento não vai funcionar. Então, desde a avaliação precisa ser muito criteriosa, ser bem feita para ter um diagnóstico correto para se tratar corretamente. Corretamente. Você não tratar dor de cabeça como dor de dente. Isso, enfim, exatamente. Né? Então, muito é essa bom a ideia. o exemplo. Então, a ideia é essa mesmo. Então, ele tem que, de fato, aprender técnicas, né, de avaliação, por exemplo, que muitas vezes depende de um treinamento. Né? Você tem aquele recurso, você precisa ser treinado aí sim por um profissional já habilitado, um terapeuta ocupacional que tenha, né, anos de experiência e um pouco mais de mão mesmo para poder ensinar não só sobre a aplicação daquela avaliação, mas a interpretação. Então, às vezes também eu encontro pessoas que sabem muito bem aplicar um teste, um protocolo, mas não conseguem interpretar. Entendeu? Ou faz uma interpretação errada. Então, por isso que a gente volta que a coisa é séria. É sério, a coisa é muito séria. Tem que buscar profissional Sim, realmente. Isso, essa formação ela tem que ser muito consistente. Não use o seu dinheiro, né, de uma forma, às vezes, como eu volto a falar, o barato sai caro, e é um investimento que você está fazendo em você. Né? E mais talvez para o resto da vida. E para o resto da vida, porque você pode mudar de clínica, você pode trabalhar em vários lugares diferentes, mas aquilo que está dentro de você, o conhecimento adquirido, né? Essa mão, essa aprendizagem, isso ninguém vai tirar de você. Seja você atendendo, você sendo profissional, aonde você for. Então, é extremamente importante. Essa formação, a gente tem sim, infelizmente, hoje no Brasil, a gente já tem grupos muito sérios que já trabalham há alguns anos com integração sensorial e que oferecem não só cursos, como cursos práticos em ambientes adequados para essa prática, porque não adianta a gente olhar um vídeo
e achar que aquilo ali é suficiente para a gente aprender, e que quando você vai lá na prática, ter que colocar um equipamento, tirar, né, experimentar, ver quais são os movimentos, interpretar esse movimento, qual é o sistema sensorial que ele está ativando. Então, esse local, e esse curso prático que a gente estava falando, ele dá exatamente essa possibilidade, né, de pôr a mão na massa e entender como é que isso funciona, porque também o próprio setting terapêutico, a gente está falando aqui do equipamento, mas a gente tem uma estrutura onde aquilo lá vai ser colocado. E se essa estrutura não for muito bem adequada, né, eu sempre falo, busca um engenheiro civil para ele vir aqui, ver se está adequado. Tem empresas, inclusive, especializadas nesse tipo de trabalho, é. né? Tem a questão da segurança, né? Deve estar dentro dessas medidas de fidelidade, uma parte de segurança, eu imagino que é muito séria. Né? São balanços, são escaladas, são recursos que realmente precisam ter segurança de que aquele paciente vai estar ali bem cuidado e seguro. Sim, porque né? as medidas de fidelidade, quando a gente fala dos elementos estruturais, é exatamente isso. Então, hoje, felizmente, muito diferente, Fabiana, de quando eu comecei na integração sensorial, né? Isso, se eu tenho 40 e tantos anos de formada, eu pelo menos 35 anos eu trabalho com integração sensorial. A gente não tinha isso. E hoje, felizmente, aqui no Brasil, a gente tem empresas muito sérias que estão preocupadas justamente com esses elementos estruturais, que é isso que eu estou falando, né? Para ter a garantia de que aquele local ele está seguro o suficiente para poder aquela criança ter o melhor atendimento possível e sem risco para a criança e, inclusive, para o terapeuta, né? Então, isso é super importante. Então, a gente tem, sim, empresas sérias, preocupadas realmente com essa, dar toda essa assistência a hora que você vai montar a sua sala. Então, quando a gente fala das medidas de fidelidade, eu tenho os elementos estruturais, que é todo esse espaço que eu vou ter que montar para a aplicação dessa abordagem de tratamento. E, paralelamente a isso, a gente tem os elementos processuais, que a gente diz da formação do terapeuta ocupacional para trabalhar com essa abordagem de tratamento. Tá? Então, a gente tem, lógico, a certificação hoje é oferecida, né, por alguns grupos aqui no Brasil. A gente tem a certificação, 2 certificações internacionais e uma brasileira, e também, assim, a gente já vê a certificação, ela é composta por vários módulos e ela tem, no mínimo, ela tem que ter de 100 a 120 horas. Tem de um formação, mínimo, então, de carga horária. Tem um mínimo de carga horária, tá? Só que é uma carga horária que efetivamente o aluno vai ter aula, vai ter formação. Não é uma fictícia. Não é uma fictícia, mesmo funciona. que ela seja online, mas ali tem um instrutor, você está falando com o instrutor, você vai ter um momento que você vai tirar dúvidas com o instrutor, entende? Então, são 120 horas reais, né? De verdade, né? E não 120 horas num papel escrito. Tá? Então, a gente tem possibilidades. Lógico que a ideia é a gente trabalhar no aumento, né, de poder oferecer mais vagas e fornecer uma formação realmente mais consistente. A gente, na Ludens Cursos, tem trabalhado muito com esse objetivo, né, de dar essa formação cada vez mais efetiva, né? Eu faço parte dessa formação como instrutora, mas hoje também a gente tem instrutores que já têm uma formação bastante consistente e instrutores brasileiros, né, e que podem colaborar e formar também mais profissionais, independente até dele ter já a certificação internacional. Então, você pode não ter, esse profissional ele pode não ter ainda a certificação internacional, mas a gente já oferece aqui no mercado cursos bastante consistentes e que esse profissional vai chegar num determinado momento, ele próprio se sentir que ele está habilitado já para atender essa criança. E mesmo porque hoje também a gente tem um outro trabalho dentro da terapia e da formação, que são as supervisões.
né? Então, geralmente, quem dá a supervisão já são instrutores, né? Já são terapeutas ocupacionais que já têm uma formação, já passaram por todo esse processo de formação, de prática clínica, e que pode, então, agora ajudar outros Os novos terapeutas profissionais que estão aí que começando ou estão exatamente. no caminho para. Aham. Então, a gente também já tem essa possibilidade. Então, eu acredito assim, a gente tem várias coisas aí, né? Tem várias coisas que o mercado oferece, profissionais que sérios. Então, depende um pouco também daquele terapeuta que escolhe, que já escolheu a terapia ocupacional, já escolheu utilizar e fazer uma formação na integração sensorial para trabalhar, então que faça de uma maneira séria, né, com responsabilidade, porque Isso é muito importante você isso é frisar, que eu falo, né? Isso é que eu importante. falo. A gente, do outro lado, a gente tem uma criança, né? Que tem que ser bem atendida. É. Se você se emocionar, eu vou também, que eu sou chorona, que você sabe. Sim. Lígia, essa história é linda, né, da formação em integração sensorial, e eu acho que você tem essa bagagem aí, né, uma responsabilidade, como você disse, muito grande nessa área de formar pessoas. A Ludens Cursos está aí 20 anos, né, o primeiro episódio foi sobre isso. Sim. Quem não viu ainda, por favor, veja, tá lá no YouTube, no Spotify, né, muito Sim, interessante sim. essa trajetória, e eu acho que essa bagagem que você carrega, você consegue transmitir para os seus alunos, que são Sim, justamente sim. esses profissionais que estão aí no mercado atendendo essas crianças, né? Então, que Uhum. seja com responsabilidade, que seja com profissionalismo, com seriedade, né? E que realmente Uhum. busquem uma instituição, instrutores que façam jus, Isso. né? Aham. A levar a Uhum. terapia ocupacional de uma Uhum. maneira tão séria, né? E com certeza, né, Fabiana, é muito bom quando a gente oferece ou entrega, né, quando a gente tem usado muito esse termo, um bom serviço, um bom trabalho, né, com essa responsabilidade, que eu às vezes me emociono porque eu acho que de fato eu quero passar isso, porque os profissionais têm que ter isso, né, dentro deles, né, e pensar que não é só ganhar dinheiro, né, o dinheiro, lógico, todo mundo precisa, é necessário para a vida de todo mundo, só que a gente também tem que entregar e oferecer um bom trabalho, e a gente tem possibilidade de fazer isso. Agora, necessita um investimento financeiro, muitas horas de estudo, né, Dedicação de mesmo, né? dedicação mesmo, né? Aquilo que vem muito fácil, a gente tem que desconfiar, né? Será que Verdade. aquilo vai dar certo mesmo? Tá? Então, é mais esse sentido, né, que a gente sempre gosta de falar e vamos dizer assim, e instruir, né, o melhor caminho dessa formação. Tá? Mas é Acho que isso. é isso, Acho que né? completamos. Completamos o processo da integração sensorial. Tá, e Isso. se as pessoas tiverem mais dúvidas também, né? A Ludens Cursos está ali, você sempre muito disponível, né? E é só entrar nas redes sociais e mandar mensagem, e-mail, enfim, né? Então, vamos encerrando por aqui nosso segundo Isso. episódio do Ludens Cursos Podcast. E você pode entrar no canal do YouTube da Ludens Cursos, no Spotify também. Vamos editar alguns trechinhos para as redes sociais também, então fiquem atentos, tá bom? E a gente aguarda vocês no próximo episódio. Obrigada, Lígia, por essa Imagina. aula. Até mais.